Pessoal, nós temos como estar utilizando aqui uma outra parte no sistema, que seria referente a criar questionários. Esses questionários aqui, eles seriam interessantes de serem utilizados em uma situação de uma listagem de perguntas mais voltadas para o atendimento. Ou seja, caso tenha algum checklist de verificação que seja necessário durante cada atendimento, seria útil de estar criando então aqui. Aqui eu tenho alguns exemplos, eu vou começar um do zero, mas vou mostrar algum aqui que tenha alguma situação de algumas perguntas já realizadas. Eu vou voltar aqui, deixa eu verificar esse. Bom, esse daqui tem algumas perguntas, voltagem informada, só que olha só, essa situação daqui, ela já não seria viável para caso o atendimento fosse para vários equipamentos. Se eu criar algumas perguntas desse perfil sobre equipamento, eu teria que criar um atendimento para cada equipamento. Ou seja, o questionário ele não é passível de estar criando novas perguntas depois que ele foi salvo. Ou seja, essa pergunta só pode ser respondida uma vez dentro do atendimento, essa também só pode ser respondida uma vez e assim por diante. Ou seja, então a visão do questionário depois que criado seria dessa maneira. Tem a opção de colocar múltiplas respostas com múltiplas escolhas também. Então aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu posso colocar que eu quero só uma resposta ou mais de uma resposta. Também pode haver dependências de perguntas anteriores. Se eu respondi, por exemplo, aqui, que na pergunta 3, BTUs, eu respondi sim. Se eu responder sim, somente que essa quantidade de BTUs aqui vai aparecer lá para a pessoa fazer. Inclusive, eu vou até associar esse questionário aqui, como que é a utilização. Então, depois que nós salvamos as perguntas, colocamos as perguntas, o tipo de resposta escolhida. Então, nós vimos aqui que tem a opção de múltipla escolha de uma resposta ou de várias, sim e não. Também temos campo de texto aberto. Também tem a opção de data, somente data e hora. E também somente hora. Então, essas são as opções disponíveis para criar o questionário. Depois que ele está criado, o próximo passo é associá-lo a alguma finalidade. Então, nós vamos acessar aqui o nosso cadastro de finalidades de agendamentos e vamos direcionar. Por exemplo, se eu quiser fazer nessa daqui eu acho que nessa de instalação já possui. Vamos ir aqui nessa ordem de serviço tradicional do sistema, que é a primeira que é criada dentro do sistema. Aqui também já tem, e por um acaso já está associado. Eu tenho a opção de colocar o questionário como opcional ou obrigatório. E se eu colocar como obrigatório, eu posso também ter uma escolha de preencher antes da execução, ou seja, ele me obrigaria dentro do aplicativo a preencher o questionário primeiro, para depois eu conseguir editar a opção de tirar fotos e colocar comentários, e se for na preventiva, antes de conseguir colocar a observação da execução e também de preencher os checklists de cada equipamento. E também teria uma terceira opção aqui que seria enviar para o cliente, ou seja, essa opção aqui, assim que você salva, ele já manda o link para o cliente fazer o preenchimento. Então, essas são as opções disponíveis de estar utilizando aqui então, o questionário. E eu coloquei aqui na opção ordem de serviço, ou seja, como que ele se comportaria lá para o técnico fazer o preenchimento com aquela situação das dependências. Então, se eu acessar aqui, dá para mim poder fazer um exemplo na parte web, mas só iria no aplicativo ele teria uma outra visão um pouco diferente. Então, aqui eu vou colocar aqui só a finalidade que busca o questionário, que é a ordem de serviço. Aqui ele já vai aparecer e já vai me dar a opção de fazer o preenchimento. Então, aqui eu teria a opção de responder. Se eu colocasse aqui sim, ele aparecia a quantidade de BTU. Se eu colocasse não, ele não iria exibir, por causa daquela dependência. A quantidade de BTU sim e não também abre uma outra resposta. E aqui, por último, vai aparecer as perguntas e a opção aqui de digitação. Então, aqui ele está respondido, só que eu não salvei o atendimento ainda, mas ele já vai constar com a opção para poder estar ou imprimindo com as respostas. Só que eu não salvei o atendimento, por isso que as respostas não foram salvas. E aqui também teria a opção de encaminhar por e-mail ou por WhatsApp, caso o seu painel tenha contratado essa opção extra aí do sistema. E aqui também teria a opção de copiar o link para mandar para o cliente também. Então, essas seriam as opções disponíveis de estar trabalhando aí com o questionário dentro do sistema.